Hoje com o pastor Joseph Prince. Se olhar 1 João, antes do verso 9, você vai ver o seguinte, no verso 8, se dissermos que não temos pecado, o pecado que herdamos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se falarmos que não temos aquele pecado herdado, será que alguém aqui não acredita que tem esse pecado? O pecado na carne? Não! Por isso pregamos tanto sobre a graça. Agora, a outra parte, depois do verso 9, é o verso 10. Se dissermos que não pecamos, agora é o pecado cometido. Se falarmos que não fizemos nada errado, falamos que Deus é mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está me ouvindo, igreja? Amém? Então, como você pode explicar em 1 João, capítulo 2, que ele escreveu logo depois de 1 João 1,9? Alguns versos depois de 1 João 1,9. É a primeira vez que menciona filhinhos. Eu já falei sobre isso e continuo repetindo. A epístola inteira não foi escrita aos agnósticos. Só o capítulo 1. E por isso começa dizendo que o que temos visto, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos tocaram. Lembra o que Jesus disse? Para Tomé, toque em mim. Um espírito não tem carne e ossos. É o mesmo pensamento de João que escreveu isso aqui. João disse, o tocamos, até Tomé tocou nele. O sentimos, ele não era um fantasma? Porque os agnósticos dizem que Cristo não veio em carne. Ele veio em espírito. Não havia corpo. Eles dizem isso e negam que tem pecado. Então 1 João foi escrito primeiramente para os agnósticos judeus. E escute bem, as cartas de Pedro e as cartas de João foram todas escritas aos judeus, primeiramente, porque a Bíblia diz em Gálatas que deram a Paulo a destra da comunhão para que Paulo fosse para os incircuncisos, gentios. Eles, Pedro, Tiago e João, aos circuncisos. Então, quando ler essas cartas, você tem que entender, era para os judeus. E se alguém falar, pastor, 1 João 1,9 é confessar os pecados, você admite que tem pecado, está no tempo presente. Eu vou então dizer, em Marcos capítulo 1, vamos ler isso, Marcos capítulo 1, sobre João Batista e toda a província da Judéia e os de Jerusalém, iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eram salvos? Eu não creio que eram. Ainda não tinham conhecido a Cristo. Os judeus que iam ter com João Batista. Iam ter com João para serem batizados, confessando os seus pecados. E olha isso, confessando está no tempo presente no grego. Quer dizer que eles estão ainda no Rio Jordão até os dias de hoje? Confessando seus pecados? Não, tempo presente também quer dizer que aquilo é característico. Tempo presente não quer dizer sempre que aquilo está acontecendo, certo? Mas uma ação contínua, mas quer dizer também que é algo característico, como o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Você diz, algo como sabão? Limpa. O sangue de Jesus limpa. Os dois no grego estariam no tempo presente. Mostra a característica. Você está entendendo? Então, queridos, o povo judeu confessa os pecados, até quando iam a Deus. Como 1 João 1,9, que é um verso de salvação, quando eles iam a Deus, era para então eles confessarem seus pecados. Se eu vivesse antes da vinda de Jesus, eu teria que confessar os pecados todo dia. E não só isso, de quando em quando levaria um cordeiro. Se eu tivesse condições, senão eu levaria um par de pombas ao templo, como uma oferta, e confessaria os pecados. Como Daniel e Neemias, que confessavam os pecados, porque estavam sob a lei. Amigo, nós, 1 João 2,12, vamos ler. Escute bem, está logo depois de 1 João 1,9. Filhinhos, escrevo-vos, e olha, filhinhos é um termo carinhoso para a família, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E perdoados ali está no tempo perfeito, que não pode ser repetido porque os pecados do passado, presente e futuro. Ei, João, você não acha isso perigoso porque está escrevendo esta carta para pessoas e vai demorar alguns dias para sua carta chegar a eles? E como pode então dizer isso, falar o seguinte completamente para essas pessoas, sem nenhuma qualificação, dizer para essas pessoas que os seus pecados já foram perdoados, se eles somente crerem em Jesus? Talvez um deles acordou esta manhã e teve uma discussão, uma briga com o cônjuge. Talvez alguém sentiu alguma amargura e teve um problema no seu relacionamento com um irmão em Cristo. Ei, João, como você fala isso? Obviamente ele sabia algo que não sabemos. João tinha confiança. Se você é salvo, seus pecados foram perdoados.
Olha, em 1 João 1,9, se isso, no mesmo livro, foi escrito 1 João 1,9 para o crente, e aqui sabemos que foi para o crente, é algo confuso. Estamos com um problema, porque 1 João fala que devemos confessar, então vamos ser perdoados. Mas eles dizem, bem, este aqui é um perdão que é judicial. 1 João 1,9, perdão da família. Leia! Você leu, filhinhos, escrevo-vos. Isso é judicial? É um termo familiar. Um termo de família. Isso aqui não é judicial. E 1 João 1,9, família. Os homens interpretaram assim. Aqui é perdão de família. Também. E se ensinar, judicialmente fomos perdoados, passado, presente e futuro, dos nossos pecados. Na experiência, precisamos do perdão do Pai para o dia a dia. No final, você não é perdoado. Tem algum pecado ainda. O diabo não é estúpido, ele virá a você e vai falar, sabe por que isso aconteceu? Pecado não confessado. Você tem que chegar a um lugar de fé robusta e saber que os seus pecados foram perdoados. Ok? Olha, quero falar uma coisa para quem ensina a graça. Alguns líderes, alguns têm feito umas declarações e olha, eu gostaria que eles estudassem mais a palavra de Deus. Eles já entenderam sobre perdão e coisas assim e correm com isso. E dizem, não há mais purificação para o crente. Não faça declaração assim, ok? Não se levante e diga, sabe? Depois que fomos perdoados os pecados, não há mais purificação, não há mais nenhum tipo de purificação. Porque eu te digo agora que ainda há purificação. Mas não é purificação pelo sangue, mas o lavar pela água. E é uma mensagem para a igreja. É o que eu vou falar hoje. Pronto? Então vamos para João 13, e eu quero começar dizendo que isso não tem nada a ver com 1 João 1,9. E alguém pode dizer, olha, isso é outra purificação. Não. 1 João 1,9 te faz lembrar dos seus pecados. Como eu falei, é um verso para salvação. Eu devo confessar os meus pecados hoje, Joseph Prince. Você confessa os pecados? Sim. Mas eu falo assim, pai, eu fiz isso agora. Eu falo para o pai, posso até pedir desculpas, tudo bem? Quando você está na presença de alguém que te ama, você pode ser sincero. Mas eu não confesso para ser perdoado, eu estou confessando porque eu fui perdoado. Ok? Então entenda que eu não sou contra isso, ok? Lembre-se disso. Mas olha, ainda há uma purificação, mas uma purificação que não faz te lembrar do pecado. Eu tenho que falar isso antes de falar sobre o lavar da água. Hebreus 10 nos fala que todos os sacrifícios no dia da expiação, ou durante a Páscoa, ou durante os dias de festa, diz que todos os sacrifícios de cordeiros ali, milhares e milhares em mais de 1500 anos, oferecidos nos altares judeus, não podem fazer o que o sangue de Jesus fez. E o que o sangue de Jesus fez por nós? Leia. De outra maneira teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez os ministrantes, rapax no grego, que quer dizer uma vez para sempre. Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Hoje dizem que o ensinamento que te faz não ter mais consciência de pecado é um ensinamento perigoso. Mas olha aqui na Bíblia, que foi inspirada por Deus, que é para nós uma fonte de vida, porque toda palavra é importante. Cada detalhe, cada pedaço da palavra de Deus. Para o Filho de Deus que sabe que foi inspirado por Deus, ele toma posse disso e medita nisso. Porque ela tem vida, ela tem virtude. Porque aqui diz uma vez, rapax no grego, purificados uma vez, se esses sacrifícios de judeus tivessem funcionado, então purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Temos não mais teriam consciência de pecado versus comemoração dos pecados. Qual é o seu ministério? E esta é a razão por que eu prego dessa forma, igreja. Eu acredito nisso, que as pessoas devem ser livres da consciência do pecado. Não somente dizer, bem, o pecado não importa mais para Deus. Não. Livre, porque entendemos que um sacrifício valeu para sempre.
Isso produz em você uma gratidão profunda, até adoração a Deus. Vamos ler de novo. Não ter consciência de pecado versus comemoração dos pecados. Todo ano. E a nossa pregação, às vezes, é uma comemoração dos pecados. Porque a comemoração dos pecados quer dizer que o sangue não funcionou. O próximo verso. Porque é impossível que sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Porque os judeus faziam comemoração pelos pecados todo ano. Porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tire os pecados. E você e eu também comemoramos o pecado todas as vezes que viemos para a igreja. Isso sai do púlpito, sai de um e do outro, porque estamos dizendo que o sangue de Jesus não tirou os pecados. Se a minha dívida financeira foi paga por uma pessoa generosa que me ama, e eu continuo agindo, muito incomodado, sem paz, na presença do homem que eu tinha uma dívida, é um insulto àquele que pagou minha dívida. Mas ainda há purificação? Aqui é consciência de pecado que não temos mais. Ainda existe. E é por falta de conhecimento disso que muitos no corpo de Cristo estão doentes. Escute bem isso. Olha, o corpo de Cristo sabe sobre o perdão através do sangue, mas não conhecem esse lavar diário pela palavra de Deus. Eu vou te falar o que já foi feito até agora, o que Jesus está fazendo, número 2, e qual é a natureza dessa água antes de você sair. E te digo isso, se você entender isso, não somente essa purificação da água vai te lavar das impurezas diárias, e elas existem, mas vão te manter saudável. Então vamos a João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, isso foi no cenáculo, antes de Jesus ser traído, na verdade no processo da traição, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui não está falando de tempo, mas um outro tipo de medida. Ele amou de forma extraordinária. Isso é tão lindo. Quando ele viu a cruz na sua frente, ele sabia que eles iam ficar sem um pastor. Ele sabia que Satanás tinha entrado em Judas. Ele os amou, e aqui fala que os amou até o fim. Isso é lindo. É como quando você vai viajar por um longo tempo. Você olha para o seu filho e você o abraça por muito tempo. Naquele momento você o amou até o fim. Não uma questão de tempo no grego, mas de medida. E acabada a ceia, eu não sei por que falaram isso, porque no grego, na verdade, fala que a ceia ainda estava acontecendo. Kinomai. Outras versões também falam isso. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Pare um pouco. Levantou-se da ceia. Há algo lindo aqui em termos de tipo. Ele estava prestes a morrer na cruz e voltar para o Pai. Levantou-se da ceia, a ceia, o memorial da sua morte. Ele levantou da morte, é uma figura da ressurreição. O que ele ia fazer quando ele ressuscitasse? Olha o que ele fez. Tirou as suas vestes e tomou uma toalha. E cingiu-se. Ele tomou as roupas de um servo. Isso não é lindo? É por isso que João, no livro do Apocalipse, o viu. E esse João reclinava no seu peito. Esse João se chamava o discípulo a quem Jesus ama. E quando ele viu o seu mestre cheio de glória, caiu aos seus pés como morto. E a Bíblia diz que ele o viu vestido com uma roupa, dessa vez uma roupa dourada. Mesmo no céu, ele ainda serve. Temos 4 evangelhos que mostram diferentes aspectos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus o mostra como um rei. É por isso que Mateus começa dizendo a geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Espera um pouco. Filho de Davi primeiro, depois filho de Abraão? Você não sabe que Abraão veio antes de Davi? Mas diz o filho de Davi, o filho de Abraão. Por quê? Porque Davi foi o rei. E Abraão, para quem a promessa foi dada, é o livro do rei. E o sermão da montanha foi a constituição do rei. Amém?
E como o rei usa o seu poder, a primeira coisa que fez, depois do sermão, ele desceu uma montanha e usou seu poder para limpar, para curar. Suas palavras, para encorajar, para edificar. Que rei! Que rei! No Evangelho de Marcos, não temos a sua linhagem real mencionada porque um servo, e é assim que Marcos mostra Jesus como um servo. Por isso o Evangelho de Marcos começa com o seu ministério. No capítulo 1 do Evangelho de Marcos, imediatamente ele saiu da água, de repente ele fez isso, de repente ele fez aquilo, porque é uma figura do trabalhador, o trabalhador incansável. No Evangelho de Lucas ele é mostrado como homem, e porque ele é homem, ele tinha ancestrais, no termo da sua família natural, Maria e José, e mostra até chegar em Adão, enquanto em Mateus só mostra até chegar em Abraão. E depois o Evangelho de João, que o mostra como Deus, não mostra nenhum título. Deus não tem nenhum título. Começa no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Amém? Então as 4 faces do tabernáculo, isso estava no véu, você encontraria isso em todos os lugares do tabernáculo. Você ia ver a face do leão, o Evangelho de Mateus, o rei da selva. E depois a face do boi, o trabalhador incansável. Depois a face do homem, no véu. A face do homem é o Evangelho de Lucas. Depois tem a face da águia, Deus no céu. Uau, me perdoa, me distraí. Com a beleza do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. E você percebeu que o final de todos os evangelhos são interessantes? Em Mateus, no último capítulo, depois que ele ressuscitou, ele não volta ainda para o céu. Ele fica na terra, dando aos discípulos a grande comissão de ir por todo o mundo, como se ainda estivesse na terra, porque é o evangelho do rei. Termina ali com ele e a sua comissão. Certo? E no Evangelho de Marcos, como termina? Termina com os discípulos saindo e o Senhor cooperando com eles. O último verso do último capítulo de Marcos, o Senhor cooperando com eles, com sinais e maravilhas, confirmando a palavra. E agora, mesmo no céu, João o viu com vestimenta dourada, ainda te servindo. É orgulho se você não permitir que ele te sirva. E o que ele quer fazer? Ele está prestes a fazer algo agora. Ele está prestes a fazer algo agora que muitos de nós pensamos que entendemos. Muitos da igreja pensam que entendem, mas não entendem. E nós, às vezes, até praticamos essa questão de lavar os pés, sabe? Nós lavamos os pés uns dos outros. E eu não estou zombando disso, mas se fosse somente o lavar dos pés naturalmente, porque Jesus falou para Pedro, quando ele falou, não lava só os meus pés, Jesus disse, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vão entender mais tarde. Pedro não sabia o que era lavar os pés? Obviamente, então tem um significado mais profundo para o lavar dos pés. Vamos continuar. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele está falando aqui do que ele está fazendo agora no céu, depois da ressurreição. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. De que forma estava cingido? Talvez como um cinto. Ele pegou a toalha, porque ele tinha tirado a sua roupa, sabe, aquela túnica exterior, e então os seus músculos mostrando, depois de trabalhar por 30 anos como um carpinteiro, ele se ajoelhou e geralmente esse tipo de tarefa, sabe, em Israel, isso acontece muitas vezes porque eles usavam só sandálias, ok? E andavam nas ruas poeirentas de Israel, e você sabe como é, se já foi lá, ok? E quando chegavam em casa, os pés estavam sujos. Então aquele escravo que tinha os piores trabalhos e que servia naquela casa, ele cumpria então com essa tarefa de lavar os pés daqueles que chegavam. Então olharam uns para os outros e disseram, não, eu não. Eu vi Jesus no Monte da Transfiguração. Olhou para Tomé e Tomé disse, eu duvido que seja eu. Então olha, Jesus pegou água, que foi um ato simbólico. Jesus fez isso a propósito. Certo? Ele se cingiu com uma toalha. Diga toalha.
e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vou falar rapidamente por causa do tempo. Lavar os pés dos discípulos foi uma forma de pregar, foi uma forma de ensinar algo. Se toda manhã você passa um tempo lendo a palavra de Deus e meditando, ou até um devocional, algum estudo, e seja o que for, você está se expondo a essa bacia de água. Está me ouvindo? E é o que lava os seus pés. Olha, depois que lavou os pés dos discípulos, ele os enxugou. Com o quê? A toalha. Com que estava cingido, como um cinto. A toalha na sua cintura, e depois que ele lavou, ele tirou a toalha para secar os pés dos discípulos. O que era isso? E é muito interessante que a palavra grega para toalha é lention. Lention é pano de linho. E o linho na Bíblia é uma figura da justiça. E se isso não basta, vamos ler Isaías 11, verso 5. E a justiça, um verso messiânico, e a justiça será o cinto dos seus lombos. O cinto dos seus lombos tem que conhecer a Escritura para interpretá-la, e o que ele fez foi: pregadores, ouçam, depois de pregar a palavra, que seja de correção, até uma palavra dura, certo? Você tem que terminá-la enxugando os pés do povo com uma sensação de justiça. Isso vai renová-los, porque eles são a justiça de Deus em Cristo. Corrija, se você quiser. Agora, por favor, isso não fala só de pregação no púlpito, certo? Vou falar da importância de ouvir a palavra, seja de um amigo ou até mesmo por um livro que você leu das Escrituras mesmo. Seja o que for, se exponha às águas. Por quê? Senão vai ficar empoeirado. E quando fica empoeirado, vira comida do diabo. Porque Deus falou com a serpente: a poeira será a tua comida durante toda a sua vida. Está me ouvindo, igreja? Ok? Você precisa da água, não só do sangue. Eu vou provar isso agora. Vamos voltar a João 13. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, olha bem, não sabes tu agora. É lógico que ele entendeu o ato físico, mas ele não estava falando de coisas físicas. E se você quiser praticar isso como um ato de humildade, vá em frente. Mas essa porção não está falando disso, está falando de algo simbólico que nos mostra uma maior verdade, que quando ele voltou para o Pai, que é o que ele está fazendo agora por todos nós. Sabia que o lavar pela água está acontecendo agora? Você foi gerado de novo pelo sangue, você se banhou no sangue, mas tem que lavar os pés diariamente. Se você não pode, Deus vai enviar alguém. Na verdade, mais tarde ele disse: o que eu fiz a vocês, façam um com o outro. Fale da palavra, lave os pés uns dos outros. Estou me adiantando, mas Pedro disse: Senhor, tu lavas-me os pés? E Jesus disse: tu saberás depois. Verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha, eu quero falar uma coisa sobre a carne. A carne muitas vezes é para frente, certo? Ou muito retraída. Primeiro, a carne diz: tu queres lavar os meus pés? Estava retraída. Depois que o Senhor falou, respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. A carne às vezes é muito retraída, vai lavar os meus pés? E depois, lava tudo! E a carne caminha assim, nunca vai no fluir com Deus, mas muitas vezes vai para frente ou então se retrai, como um cavalo ou uma mula. Mas no final deste capítulo, ele disse: eu te seguirei até a morte. A carne pode ser muito corajosa, mas Jesus falou: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Muito covarde. A carne é muito corajosa ou então muito covarde. Tudo no mesmo capítulo. Não confie na carne. Olha, eu não faço nenhum tipo de voto especial ou então uma promessa, sabe, no começo do ano, porque eu sei que eu não vou cumprir. Eu confio nele. Joseph Prince não confia na sua carne. Olha o que Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte. Mas escute bem isso. Este lavar aqui não é um lavar para a salvação. Alguns dizem que é a salvação e não é. Mas é um lavar que ele disse o seguinte: se eu não te lavar, não tens parte em mim? Alguns interpretam assim: não, em mim seria a salvação. Não tens parte comigo. Meta, comigo.
Comigo quer dizer, você não vai fluir comigo, você vai estar muito na frente ou muito para trás, você não vai fluir comigo. Tem que ter o lavar da palavra de Deus. Eu estou com tanta pressa para chegar no conteúdo da água, mas vamos caminhar passo a passo? Ok, verso 9. Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quero falar algo aqui para vocês. Neste relato, você vai ver que alguns dos discípulos, seja Tomé, meu Senhor e meu Deus, ou Pedro aqui neste capítulo, que o chama de Senhor, Senhor, Senhor. Uma coisa é os escritores dos evangelhos dizer Jesus foi aqui, Jesus falou aquilo, Jesus esteve ali, esteve lá. Mas eu acho que seria bom para nós. Não tem nada errado em dizer Jesus, Jesus, nada errado com isso. Ele não se importa, é o seu nome, mas o fato é que você também fala frequentemente Senhor. Senhor. Mais tarde ele diz, vocês me chamam de Senhor e Mestre e vocês fazem bem. Se eu, Senhor e Mestre, fiz essas coisas, vocês também devem fazer isso uns aos outros. Chame-o de Senhor. Não só Jesus, Jesus, Jesus. Nada errado com isso. Não tem nenhuma regra, eu não vou dizer daqui pra frente. Só aprenda a dizer Senhor. O Senhor. É confessar a Jesus como Senhor. E isso tem poder.